na final da última aula me pediram, e eu achei que vale a pena a gente fazer até para revisar um pouquinho de termologia. Lembrando, né? Eu acabei encerrando o volume 1, o conteúdo do volume 1. Fizemos alguns exercícios e tenho aguardado mais exercícios por parte de vocês. Eu fazer exercício que não fez não significa absolutamente nada. Por isso eu estou dando uma seguradinha e, para não ficar enchendo linguiça, começamos a falar do volume 2 já na eletrostática. Estava falando na última aula das propriedades das linhas de campo ou linhas de força. Linhas de campo elétrico ou linhas de força elétrica, porque existem as linhas de campo magnético ou as linhas de força magnético, as linhas de campo gravitacional ou as linhas de força gravitacional. E algumas das propriedades ainda valem para os outros tipos de linhas de campo. Nasce nas positivas e morre nas negativas, na verdade está intimamente ligado com o fato de representarem a trajetória de uma partícula positiva. O fato de nunca se cruzarem também está relacionado ao fato de representarem a trajetória de uma partícula positiva. Quanto mais próximos, mais intenso é o campo. E eu quero exemplificar o que eu escrevi em vermelho agora com uma partícula negativa. As coisas novas aqui são essas duas coisas vermelhas que eu escrevi. No final da última aula eu mostrei, né, que as linhas de campo ou linhas de força elétrica são perpendiculares às superfícies equipotenciais e mostrei que apontam para a região de menor potencial. Vamos verificar se isso é verdade? Se eu fosse usar a fórmula para calcular potencial elétrico gerado por uma carga negativa geraria um potencial negativo. Então, na proximidade aqui da carga, vai ter uma esfera na qual, em qualquer ponto dessa esfera, o potencial é o mesmo. Por exemplo, menos 30 volts. Eu desenhei um círculo, mas eu poderia imaginar que tem uma superfície esférica. Todos os pontos que estão a mesma distância dessa carga vão ter o mesmo potencial. O K é o mesmo, o Q é o mesmo e a distância é a mesma. Quando eu me afasto da carga negativa, o potencial que ela gera fica maior, por incrível que pareça. Por exemplo, menos 10. Aumentou, né, gente? Menos 30 é um número menor do que menos 10. E depois poderia ter uma outra superfície equipotencial, menos 5. Se eu fosse fazer as linhas de campo, as linhas de campo elas têm que apontar na direção da carga. Observe que as linhas de campo continuam perpendiculares às superfícies equipotenciais, tá aqui, e elas continuam apontando para a região de menor potencial, ó, vem do menos 5 para o menos 10, para o menos 30, está apontando para a região de menor potencial, seja para a carga positiva, seja para a carga negativa. Show de bola. Outra coisa que vale a pena lembrar é o seguinte: nós vimos agora há pouco que a diferença de potencial de A para B é a energia necessária para ir do ponto A até o ponto B por unidade de carga. Nós acabamos de falar isso. Então imaginem vocês uma partícula carregada que está se deslocando sobre essa superfície potencial aqui, ó. Quanto de energia eu vou gastar para tirar ela do ponto A e trazer ela até o ponto B? Quanto de energia será que eu vou gastar para pegar essa carguinha aqui e arrastar ela do ponto A para o ponto B? Vamos fazer a conta? O que é VAB, meus amigos? VAB nada mais é que o V do ponto A menos o V do ponto B. VAB, qual é a tensão, qual é a voltagem, popularmente falando, no ponto A? Menos 10. E no ponto B? Menos 10, porque é uma superfície equipotencial, em qualquer ponto dessa superfície, o potencial é o mesmo. Menos com menos é mais, menos 10 mais 10 é 0. Já que a diferença de potencial de A para B é 0, a energia que eu vou gastar para levar a partícula de A para B também vai ser 0. O que explica o fato de o elétron ficar orbitando o átomo sem ter que ganhar energia para isso, ou sem perder energia para isso. Certo? Então, quando um elétron orbita um átomo, ele está no seu orbital, o seu orbital tem um potencial único, constante. Ou seja, se eu pegar essa partículazinha aí, largar ela aqui, ela fica
energia quando a partícula vai para um orbital mais externo ou quando ela volta para um orbital mais interno. Aí tem troca de energia, né? Que a química fala até melhor disso, né? O átomo recebe um fóton suficientemente energético, ao absorver esse fóton, o elétron passa a orbitar num orbital mais externo. E quando ele volta para o orbital de origem, né, ele libera o fóton de novo de energia. Certo? Então, algumas coisas bem importantes aqui em eletrostática. 2 detalhes novos sobre as superfícies equipotenciais. Se eu não me engano, quando nós estávamos fazendo exercícios, nós falamos sobre o campo elétrico no interior e no exterior de uma esfera carregada. Mas ainda não falamos do potencial elétrico, né, no interior e no exterior de uma esfera carregada. E é uma coisa que cai direto no vestibular. Então, vou fazer mais esse comentário para começar a resolver o exercício que a galera me pediu. Então, olha só. Isso, assim, ó. Quando eu vou substituir V igual a K, 9 vezes 10 dá 9. O valor da carga geradora, certo? Vamos botar um valor bonito para a carga geradora. Eu quero que dê 30, então eu vou colocar 3 vezes 10 na menos 8. Certo? 3 vezes 10 na menos 8. E a distância daqui até aqui era 9. Certo? Aí quando eu fui fazer a conta, deu um V como era negativa a carga, que é menos, né? Então deu menos 30. Beleza? Aí, vê que legal, né, cara? Eu nem terminei o exemplo, já entendeu? É assim que se faz, garota. Parabéns. Mas só em respeito aos colegas, vou continuar aqui, ó. Então, menos 30 para menos 10, caiu 3, vai ter que triplicar a distância. A nova distância era 27. Certo? Quando eu botei 27 metros ali, fiz a conta, deu menos 10. Então, ficou negativo porque a carga geradora era negativa. E aumentando a distância, caiu o valor. Só que como era negativo, caiu em módulo o valor, né? Mas como era negativo, acabou aumentando, na verdade. Beleza? É isso mesmo. Show de bola. Tu vê, quando a gente bota números, fica tudo mais fácil, né? Quando a gente faz algebricamente, as coisas ficam abstratas, é mais difícil de entender mesmo. Ótima pergunta. Então, galerinha, para finalizar esse avancinho que eu já dei lá no volume 2, um comentário importante aqui a ser feito, ó. Eu tenho uma esfera metálica, ela é infinitamente fina. Uma coisa que na prática não existe nada que seja infinitamente fino, né? Só no mundo das ideias, né? O homem desenvolveu a ideia de reta, plano, certo? Que são coisas que não têm espessura, mas na prática, se isso aqui é uma esfera metálica, tinha que ter alguns centímetros de metal aqui, né? Isso vai dar dor de cabeça, o fato dessa esfera ser infinitamente fina, tu não imagina. E eu vou carregar ela positivamente para começar a brincadeira. Quando a gente carrega uma coisa positivamente, são alguns milhões de elétrons no mínimo que vão ficar em excesso. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou pegar só 4 prótons em excesso parados ali, ó. O certo é ter muito mais que isso. Eu gostaria de fazer um gráfico que representasse tanto um campo elétrico com a distância, como também um gráfico que representasse o potencial elétrico com a distância a partir do centro. Então ali está o centro da esfera. Essa esfera tem um certo raio. Então tu vê, né? Aqui eu vou chamar de R de raio, aqui eu vou chamar de R de raio. Quer dizer que o gráfico até aqui está sendo traçado para o interior da esfera, e o gráfico a partir do R está sendo traçado para o exterior da esfera. Esse gráfico nós já discutimos. Eu quero rediscuti-lo rapidamente. Esse eu ainda não discuti contigo. Esse aqui é novo. Então o gráfico novo é o gráfico de baixo. Eu já te confessei, cara, demorei uns 10 anos para entender o que é campo elétrico no fundo do meu coração. Uns 10 anos também para entender o que era potencial elétrico no fundo do meu coração. Quando eu fui fazer vestibular e quando, né, me informaram essas ideias, eu decorei. Eu não entendi. Eu fui com a coisa decorada. Gostaria que tu não fizesse o mesmo, gostaria que tu pudesse entender. Meus queridos, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se eu fosse fazer o vetor campo elétrico de
cada próton, eu perceberia que eles têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então esse campo elétrico anula esse campo elétrico anula esse, por isso o campo elétrico dá zero. Cara, é difícil o aluno não reconhecer que no centro da esfera carregada o campo elétrico é zero. O mais difícil é tentar reconhecer o que vai acontecer, por exemplo, num ponto um pouco mais afastado do centro, a uma certa distância d1 do centro. Então agora o gráfico vai ser para essa distânciazinha d1. Se eu fosse representar os vetores campo elétrico naquele ponto, o que eu perceberia? Esse campo elétrico aqui aumentou porque eu me aproximei dessa carga, concorda comigo? Esse campo elétrico aqui diminuiu porque eu me afastei. Os dois já não vão mais se anular. Porém, se eu for fazer o campo elétrico gerado por esse aqui e o campo elétrico gerado por aquele ali, tu consegues perceber que a componente vertical desse vai eliminar a componente vertical do outro? E as componentes horizontais, as três componentes horizontais vão se somar e vão acabar eliminando a outra componente horizontal. Por isso que em qualquer ponto do interior que tu for fazer análise vetorial, que não é fácil de fazer, tu vai perceber que dá zero. Dá zero, dá zero, dá zero. Por isso que o gráfico todo fica aqui na linha zero. Jamais me esqueceu como foi desagradável quando o sujeito no terceirão disse o seguinte, ó, mas não é zero quando encosta na esfera. Encostando na casquinha infinitamente fina da esfera, o campo elétrico já não é mais zero. Vamos tentar entender por quê? Cadê meu paninho? Ali está. Vamos tentar entender por quê. Deixa eu despoluir aqui o nosso desenho. E vamos tentar entender o que está acontecendo bem aqui na casquinha infinitamente fina da esfera. Se eu fosse desenhar os campos elétricos ali, esse campo elétrico seria para lá, esse campo elétrico gerado por esse próton seria para lá, o campo elétrico gerado por aquele próton é menorzinho porque está mais distante, mas é de afastamento, o campo elétrico gerado por aquele outro ali também é de afastamento. Tem como esses vetores somados darem zero? Pô, não tem ninguém se opondo, não tem ninguém atuando para o lado oposto, como é que vai zerar essa porcaria? Então tu vê na casca da esfera o valor já não é mais zero. Dá um certo valor. Vamos chamar esse valor dx. Até aí tudo bem. Não tem nada demais. A soma dos vetores na parte interna dá zero, fazer o quê? E quando tu vai fazer a análise dos vetores na casca já não dá zero. O ângulo entre os vetores não permite que eles se anulem. Mas quando o professor me disse que se afastando, que desencostando da casca, só desencostar, não precisa ir para outro lugar, é só desencostar. Antes estava encostando, agora já não está mais encostando. O professor falou, ó galera, nesse caso, quando eu desencosto da esfera, o campo elétrico dobra. O campo elétrico dobra. Por que enfia a porcaria da caneta vermelha? Peguei. Pô, isso me revoltou, cara. Quando ele falou, olha, o campo elétrico dobra. 2x. Hã? 1x. Aquilo me tirou o chão. Não é possível, não pode dobrar a porcaria do campo elétrico. E aí, quando eu começo a analisar o campo elétrico longe da esfera, é como se toda a carga estivesse concentrada num ponto só. As 4 carguinhas mais 4Q concentradas num ponto só. E aí eu vou usar a fórmula do campo elétrico gerado por uma carga, K, que é o quadrado sobre 2. Dobrando a distância, cai 4 vezes o campo. Triplicando a distância, cai 9 vezes o campo. Por isso que o gráfico fica assim, ó. Jamais eu me esqueci, eu levantei uma mão brabo já. Professor, me desculpa. Esse salto aí de campo elétrico, eu não me conformo com isso, não aceito isso. Deus não pode ter criado uma coisa tão maluca assim, eu falei pra ele. Ele riu da minha cara e ignorou meu comentário. Sabiamente. Ô galera, depois que eu estava estudando um pouquinho mais ainda, sem ir para a faculdade de física, eu até achei que isso pudesse acontecer num certo momento. De tanto repetir o estudo, eu me convenci, olha, acho que é isso mesmo. Mas fui para a física.
fui fazer física, que é a minha grande paixão. Lá na física o professor fez esse estudo. Eu já, ansioso, anos, décadas depois, estudando com alguém que entende realmente do assunto. Ele fez a mesma análise. E aí eu fiz a mesma pergunta, professor, me desculpa, cara, aquele salto ali é um absurdo, por que isso? E aí o cara me fez entender o porquê desta mentira. O porquê desta mentira que cai no vestibular. É porque a maldita esfera que nós estamos estudando tem a casca. O que eu falei sobre essa casquinha? Que era infinitamente fina. Não existe nada infinitamente fino na natureza. Vamos analisar uma casca, uma esfera metálica com uma casca de espessura E? Essa existe. Aí as coisas ficam mais claras. Vou estudar o campo elétrico à medida que eu me afasto. Vai ter o Rzinho, que é o raio menor, né? E vai ter o Rzão, que é o raio maior, né? Entre o Rzinho e o Rzão é que está a espessura E. Concorda comigo? Como é que é o campo elétrico no interior? Por que é zero? Porque é uma grandeza... E você sabe explicar, você pode perguntar isso, tá? Explique por que o campo elétrico é zero no interior de um corpo carregado, um condutor carregado. Porque o campo elétrico, sendo uma grandeza vetorial, o campo elétrico gerado por uma partícula é eliminado, anulado pelo campo elétrico gerado pela outra. O que nós vimos aqui fora? Aqui fora tem campo elétrico, não tem? Que dá um certo valor máximo, que a gente não precisa saber quanto é. E depois esse valor vai caindo com o quadrado da distância, isso a gente sabe. Isso aqui não era para ser uma reta, era para ser uma hipérbole quadrática. Essa curva vai descendo para todo sempre, sem nunca encostar no eixo X, né? Quando nós fizemos a análise de uma esfera com a casca infinitamente fina, nós tivemos que falar que na casca o valor do campo elétrico era intermediário entre o zero e o valor máximo. E na verdade o que acontece, meu querido, é que aqui é zero. Encostou já não é zero, tem um valorzinho. E à medida que tu vai avançando na casquinha, vai aumentando o potencial do campo elétrico. Aumentando linearmente. Então tu vê, ó, esse aqui é o gráfico verdadeiro. O campo elétrico é nulo na parte interna da esfera. Na casquinha ele cresce linearmente até atingir o valor máximo na parte de fora da casquinha. E aí vai caindo com o quadrado da distância. Vai caindo com o quadrado da distância. Deixa eu fazer melhor isso aqui na minha cara, pelo amor de Deus. Aí é curvo esse gráfico o tempo inteiro. Hipérbole quadrática é o nome daquele gráfico ali. Só daquela parte final, tá? Hipérbole quadrática. Pô, cara, eu não consigo entender por que não me ensinaram já a verdade, né, cara? Parecia que eu ia aceitar muito melhor do que essa loucura aqui. Bolinha aberta, bolinha fechada. Eu até achei, então foi pra isso que criaram aquela baquice, bolinha aberta, bolinha fechada na matemática. E na verdade não é nada. Muito bem, então tu vê, ó, provavelmente o vestibular vai te cobrar isso, cara. Certo? Mas não tem nada de absurdo o vestibular, jamais moderninho, mais acordado com a vida, pedir uma coisa mais realista pro aluno. Também pode acontecer. Mas isso é velho. O novo que eu tenho para te dizer é mais fácil de entender. Por quê? Porque quando eu vou calcular a potência elétrica, uma grandeza escalar. Grandeza escalar, não tem que desenhar seta nenhuma. Quando tu for calcular o potencial gerado por essa carga ali no centro, vai dar um valor positivo. Para essa partícula vai dar um valor positivo. Para essa, um valor positivo. Para aquela ali, um valor positivo. Somando esses valores todos vai dar um valor positivo. Quando eu for calcular o potencial elétrico já não mais no centro, a uma certa distância do centro, o potencial gerado por essa diminuiu um pouquinho, porque eu me afastei delas, e o potencial gerado por essa aqui aumentou, compensando a redução dos outros potenciais. Por isso que mesmo não estando no centro, o potencial dá o mesmo resultado do que no centro. E aqui, e ali, e ali, e ali, e ali, e ali. E na casquinha, o potencial dá o mesmo. Até o raio, o potencial elétrico é o mesmo. Mas, quando eu começo a me afastar da esfera para por fora dela, funciona como se todas as cargas estivessem concentradas no centro. E aí o potencial vai caindo, só que ele não cai tão rapidamente
potencial não está elevado ao quadrado, por isso que não caiu tão intensamente quanto caiu o campo elétrico. É muito comum, cara, é raro o vestibular que não cobra campo elétrico e potencial elétrico no interior e no exterior de uma esfera condutora carregada. O cara que primeiramente estudou isso mais detalhadamente foi o tal de Faraday. Ao estudar isso, ele percebeu o seguinte: peraí, se no interior de um condutor carregado o campo elétrico é nulo e o potencial elétrico é constante, quer dizer que se uma carga estiver disposta lá no interior, ela não tem o porquê se deslocar. Não tem o porquê ela ser forçada para nenhum lugar, ela vai ficar em equilíbrio lá dentro. E o que é tomar um choque? Tomar um choque é quando a carga elétrica flui pelo teu corpo. O Faraday, ao estudar isso, percebeu que um ser humano, estando dentro de uma esfera condutora carregada, estaria a salvo de qualquer efeito elétrico vindo de fora, externo. Isso foi uma conclusão tão importante para ele que ele escreveu sobre o assunto, chamou o fenômeno de blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática. Ou seja, para estar blindado de cargas elétricas externas, em vez de a gente estar isolado com isolantes, na verdade a melhor maneira é estar coberto por condutor. Que loucura! Estar coberto com condutor metálico é mais seguro para não sofrer choques do que estar coberto com material isolante. Que viagem! O pessoal riu da cara do Faraday quando ele escreveu sobre isso. Ele, Faraday, não viaja, Faraday. E aí, cara, ele para sair dessa sinuca de bico, já que ninguém acreditava na teoria dele, ele construiu uma gaiola e se colocou lá dentro. Conectou a gaiola num para-raio e ninguém tempestade ficou dentro da gaiola, que nem era redonda, né? Dentro da gaiola, para mostrar para as pessoas que mesmo com a gaiola sendo eletrizada pelo raio, que todo mundo sabia ser mortal, ele estava são e salvo. E aí ele saiu da gaiola depois dos raios terem eletrizado a gaiola, são e salvo, mostrando o que hoje nós sabemos ser a blindagem eletrostática, também conhecido como gaiola de Faraday. O que o vestibular pode fazer é perguntar por que a blindagem eletrostática existe, por que funciona a blindagem eletrostática. Porque no interior de um corpo condutor carregado, campo elétrico é zero, e se não tem campo elétrico, não tem força elétrica para deslocar as partículas. E se o potencial elétrico é constante, não tem o porquê a corrente elétrica fluir de um lugar para o outro. Afinal, a minha tomada pode me dar um choque quando eu boto a mão num polo e no outro concomitantemente. Como existe uma diferença de potencial de 220 volts, essa diferença faz com que a corrente flua. Se eu boto um pedaço do meu corpo aqui e outro pedaço do meu corpo ali, um ali em cima, outro aqui embaixo, como a diferença de potencial do meu pé para minha cabeça é zero, não tenho por que corrente elétrica fluir por mim, eu estou a salvo. Tem bastante vídeos legais de blindagem eletrostática na internet, se tu botar lá no Google, né, ou no YouTube, blindagem eletrostática, tem um monte de maluco não, né, de pessoas que acreditam na ciência, que entram lá em situações que poderiam ser assustadoras, né? Situações onde a pessoa vai receber no corpo mais de 1 milhão de volts, mas por estar na situação de blindagem eletrostática, não vai acontecer absolutamente nada com a pessoa. Legal, blindagem eletrostática, gaiola de Faraday. Meus queridos, já avançamos um pouquinho no volume 2, inclusive, não só no volume 1. E para não avançar ainda mais, eu vou dar uma paradinha agora e vou rememorar alguns detalhes de termologia, mais precisamente termometria. Vamos agora para a termometria.